Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que provavelmente já te fez duvidar e muito de quem você é, da tua capacidade, da tua inteligência. E aí, eu tô falando de você ter que lidar com pessoas arrogantes. Sabe aquela galera que parece que tá o tempo todo disputando se tem mais razão, que te interrompe, que te corrige, que te faz se sentir pequena, como se a tua opinião nunca tivesse valor? Então, é dessa galera que a gente vai falar. A gente vai entender o que está por trás da arrogância e o mais importante de tudo, como é que você pode colocar limites sem se perder de si mesma, porque dá para fazer, tá? Eu acho que é um papo super necessário para você se posicionar com mais segurança dentro dessas relações. E aí, querido, acho que a gente precisa começar desmistificando o que de fato é arrogância para a psicologia, porque ela não é um sinal de força, ao contrário, ela é um sinal de fraqueza, de defesa. Por quê? Pessoas arrogantes, elas têm uma necessidade gigante de afirmar a própria superioridade, mas por trás disso, quase sempre tem uma insegurança gigante, medo de parecer fraco, de não ser suficiente, de não ser respeitado. Freud mesmo, ele já falava sobre mecanismos de defesa do ego e a arrogância é um deles. Então, ela serve para compensar aquilo que a pessoa acredita que falta dentro dela. Mas preste atenção numa coisa. Você entender a dor do outro não justifica o desrespeito. E eu falo isso porque eu vejo muitas mulheres incríveis com coração gigante justificando ataque, grosseria, tudo em nome de empatia, entende? Outro dia eu vi uma mulher sendo maltratada verbalmente e aí eu fiquei observando e sabe o que ela me disse depois que a pessoa foi embora? Eu seguro isso porque eu sei que ele teve uma infância difícil. Ele carrega uma dor que ele não sabe comunicar direito. Fiquei olhando, pensando no que eu ia responder e respondi o seguinte: tudo isso que você me falou pode ser uma verdade, eu acredito. Mas o trauma do outro não pode ser desculpa para o teu silenciamento. Aliás, você que está aqui assistindo, internaliza uma coisa. A dor do outro não justifica a tua vida virar o centro de despejo dele, porque você não é para-raio emocional de ninguém. Ele que vai lidar com as próprias questões dele na terapia dele. Você tem o direito de se proteger, de se posicionar, de manter a sua dignidade emocional. Isso é um fato, tá? Só que eu sei que na prática isso é muito difícil de acontecer, da gente conseguir se posicionar, porque quando a gente convive com alguém que é arrogante, a tendência é a gente se encolher, se anular, e na maioria das vezes, mulheres com baixa autoestima começam a pensar: será que eu sou burra? Será que eu não sou inteligente o suficiente? Eu sei exatamente do que eu estou falando, mas eu preciso te contar que a arrogância não tem nada a ver com quem ouve, ela tem muito a ver com quem fala. Imagina aí você numa roda de amigos e aquele colega entra num assunto polêmico e aí fala por cima de você, te desqualifica, faz piada, levanta o tom de voz. E aí você sente um desconforto gigante e começa a pensar: será que vale a pena mesmo me posicionar? Vou te dizer que vale muito a pena, mas do jeito certo. Então, agora eu quero te mostrar 4 estratégias terapêuticas para você conseguir lidar com esse tipo de pessoa sem se anular, sem ser agressiva e sem cair no jogo dela, que também é muito importante. Bom, a primeira estratégia que eu separei é: escolha qual é a batalha que vale a pena você lutar. Porque assim, querida, nem toda arrogância vai merecer uma resposta, tá? Mas toda desvalorização vai merecer um limite teu. Então, o teu primeiro passo é entender que pessoas arrogantes, elas se alimentam da necessidade de provar que elas estão sempre certas. Se você entra em toda discussão com o objetivo de convencer essa pessoa, a chance de você sair emocionalmente desgastada é gigante. Não vale a pena. Por isso, a pergunta que você sempre vai se fazer é o seguinte: eu quero realmente conversar sobre isso? Ou será que eu estou tentando convencer ele que não quer ser convencido? E se a tua resposta for a segunda, vou te falar: decide uma coisa, não entra nessa conversa. E isso não é uma fuga, isso é um autocuidado. Você pode escolher a batalha que você vai lutar. Vou te dar exemplo prático para aumentar o teu repertório. Você pode dizer: olha, eu não quero entrar nessa discussão agora, eu respeito a tua opinião, mas eu prefiro não debater sobre isso nesse momento. E, querida, você não precisa provar nada para esse outro, você só precisa proteger tua saúde mental e a tua paz. Esse é o teu trabalho, tá? A segunda estratégia: comece a estabelecer limites com clareza emocional e também com neutralidade. Presta atenção numa coisa: se a pessoa começar a ultrapassar o limite do respeito, e aí é zombando, desqualificando, subindo um tom,
você precisa nomear isso para ela, porque ela precisa saber que ela está sendo escrota, na verdade, né? Só que assim, o tom que você usa não deve ser aquele tom reativo. Ele precisa ser um tom assertivo. Por quê? Se você grita, o outro ganha. Se você se cala, ele também ganha. Então, na prática, você vai dizer coisas do tipo: ó, quando você fala assim comigo, eu me sinto desrespeitada. Não vou continuar nessa conversa assim, não. Outra frase que é legal é: esse tom que você está usando agora faz com que eu me sinta inferiorizada e eu não vou aceitar isso aqui, ok? Internaliza de uma vez por todas. A arrogância, ela vai precisar de uma plateia. Então, quando você responde com clareza e se retira emocionalmente da cena, você tira o palco do arrogante. É como se você tivesse o poder de diminuir o volume da arrogância dele no controle remoto da sua presença. Faz e depois me conta, porque eu faço e super funciona. Terceira estratégia. Usa a técnica que eu chamo de âncora da realidade. E essa é uma técnica que te ajuda a não se confundir emocionalmente quando a pessoa arrogante tenta te desestabilizar. Porque eu não sei se você já percebeu, mas o que muitas pessoas fazem é, elas falam com tanta certeza, com tanta convicção, que você começa a duvidar de si mesma. E aí você começa a pensar: será que eu não sou burra? Será que eu não estou errada? Será que eu não entendi? Será que eu não percebi? E é exatamente isso que a arrogância quer: te tirar do centro, sair do eixo. Então, também é importante que você tenha uma âncora. Antes de você entrar numa conversa com alguém que você já sabe que é arrogante, que costuma se achar superior, você pode reforçar o centro do teu valor, relembrando as suas convicções, se conectando com a sua formação, com a tua história, com o seu olhar de mundo. E se lembra sempre, todas as vezes em que você foi ouvida, validada, respeitada por pessoas que são emocionalmente maduras. E se essa pessoa tentar te rebaixar, você pode responder com muita firmeza e com muita calma aquilo que faz sentido para você. Outro dia eu estava numa roda de conversa e surgiu um tema político, direita e esquerda. E aí, uma pessoa com aquele tom bem arrogante, ao ouvir um posicionamento meu, soltou uma frase do tipo: sabia, só podia ser de esquerda, por isso que é tão burra. Cara, naquela hora me deu uma raiva muito grande, me senti muito atacada, mas em vez de reagir ou de me calar, eu dei uma respirada e disse: olha, você tem o direito de discordar da minha opinião política, mas você não tem o direito de me desqualificar, não. E eu falei só isso. Eu fiquei até orgulhosa de mim, porque, no geral, a vontade é de unhar a cara da pessoa. Mas essa frase que eu disse saiu com tanta paz, com tanta firmeza, que silenciou o ambiente. Uma galera deu uma golada na cerveja, outra fixou o olhar na televisão, e eu fiquei encarando a pessoa. Eu não precisei me justificar, nem rebater, nem baixar o meu nível para provar nada para essa pessoa. E funciona mesmo, tá? Porque quando você tá ancorada na sua identidade, você não precisa ganhar discussão. Eu tenho certeza de quem eu sou, do que eu acredito, dos meus posicionamentos, e ponto. Isso basta, ok? Não quero convencer o outro. Quarta estratégia: saia da cena com uma dignidade emocional, querida. Vou te falar uma coisa: às vezes, o melhor limite que você pode colocar é ir embora, fisicamente ou emocionalmente. Não como uma pessoa que está fugindo, mas como alguém que está escolhendo não se contaminar. E aí, quando você percebe que o outro, ele não está pronto para um diálogo, aquela conversa virou um monólogo de ego inflado, sim, você tem o direito de se retirar. E aí, saia francesa mesmo. Você pode dizer: ó, vou deixar para continuar essa conversa depois, tá? Prefiro me afastar um pouco, não estou me sentindo confortável, vou dar um tempo, enfim. E isso funciona muito porque você não precisa estar em todos os ambientes que não fazem sentido para você. Não é a sua responsabilidade educar emocionalmente pessoas arrogantes. A sua responsabilidade hoje é com a sua integridade emocional. Testa essa e depois você me conta, porque também faz muito sentido, tá? Bom, eu espero que essas 4 estratégias te ajudem muito com essa pessoa que está aí te importunando, te incomodando em toda a conversa. Mas eu, Raquel, sei que, no geral, essa galera arrogante, ela tende a ser muito resistente. Então fica atenta, querida, porque colocar limites é muito fácil. Difícil é sustentar. Por isso que eu sempre falo, a constância é muito mais importante do que a intensidade na hora de você se posicionar.
Porque sim, a pessoa arrogante ela vai testar, ela vai debochar, ela vai te provocar, e você precisa resistir ao impulso de recuar só para manter a paz, porque essa paz, muitas vezes, ela vem com um custo muito alto, a sua autoestima, né? Por isso, pode acontecer de você colocar limites, de falar com clareza, de ser respeitosa, e esse outro arrogante te tratar com frieza, te ignorar, começar a dizer que você mudou demais. Sim, isso acontece, é natural, e isso se chama resistência à mudança. Então, querida, entende uma coisa, toda vez que você muda um padrão de relacionamento, você obriga o outro a se reposicionar, e nem todo mundo está pronto para isso, entende? Bom, acho que eu falei tudo agora. Se você se identificou com esse vídeo e percebe que você tem uma dificuldade um pouco maior de se posicionar, você sente muita culpa quando você coloca um limite, ou você tem muito medo de desagradar e acaba tolerando relações que te fazem mal, para mim, tá mais do que claro que você precisa dar um passo além. E foi pensando nisso que eu criei o Psicodesafio Sua Autoestima no Topo, que é o meu curso terapêutico para aumentar a tua autoestima. Eu acho ele acessível, prático, transformador. Nele você vai encontrar as mesmas estratégias que eu uso no meu consultório com as minhas pacientes, só que está organizada de uma forma para você conseguir aplicar no seu dia a dia, dentro dos teus relacionamentos. Então, se você quer parar de se abandonar e começar a se respeitar de verdade, link dele está aqui na descrição. Como eu te falei, é muito acessível, muito profundo, feito para mulheres que estão realmente com baixa autoestima, não conseguem perceber o próprio valor, então elas não vão conseguir se posicionar. Link dele está aqui na descrição. Vamos lá, vamos tratar dessa tua autoestima. E agora eu quero que você me conte uma coisa. Esse vídeo aqui, ele fez sentido para você? Se sim, você já curte para o algoritmo saber. Todas as vezes que você curte, o algoritmo entende que é um vídeo bom, que é um conteúdo legal e dispara para o maior número de pessoas. E você me ajuda com o meu propósito de vida. E se esse é o teu primeiro vídeo aqui no canal, se inscreve. Eu estou sempre trazendo conteúdo que, de fato, são para te desenvolver como mulher e como pessoa. Vou deixar essa playlist aqui, esses vídeos aqui, para você começar a se posicionar com mais autoridade, se apropriando mais de si. É certeza, vai fazer sentido para você também, tá? Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.